Seguindo com outro destaque, olha só, a Câmara dos Deputados instalou hoje a comissão especial responsável por debater a proposta de emenda à Constituição que permite a prisão após condenação em segunda instância. O colegiado que irá discutir o mérito da proposta será presidido pelo deputado Marcelo Ramos e o relator será o deputado Fábio Tradi. A comissão terá um prazo de até 40 sessões para discutir e aprovar um parecer. Após essa fase, o texto segue para o plenário da Câmara, onde precisará ser votado em 2 turnos, com o apoio mínimo de 308 dos 513 deputados. Enquanto participava de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu que a proposta seja votada o quanto antes. Começa com você, Josias. Fala aí. Olha, recomenda-se a quem não quiser fazer o papel de bobo que evite acreditar em tudo o que vê no Congresso. As pessoas que anseiam pela volta da prisão de condenados na segunda instância estão festejando essa aparente corrida que está ocorrendo agora, uma corrida no Congresso entre a Câmara e o Senado. Eles correm, aparentemente, para corrigir o erro que o Supremo cometeu ao modificar a regra sobre a prisão. Quem conhece ali as mumunhas do Legislativo percebe que o melhor que a plateia pode fazer nesse momento é puxar uma cadeira ou um ronco, que essa coisa vai ser demorada e o resultado é absolutamente incerto. A Câmara instalou uma comissão que visa tratar do assunto por meio de uma emenda constitucional. No Senado, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, marcou para terça-feira da semana que vem a votação de um projeto de lei que modifica o Código de Processo Penal. O projeto do Senado, ele é mais simples de ser aprovado do que a emenda constitucional que está correndo na Câmara. Entretanto, ainda que os senadores aprovem o tal projeto, ele será enviado para o gavetão dos assuntos pendentes quando chegar na Câmara, porque a Câmara não se interessa por esse projeto. Na fachada, a emenda constitucional que está correndo agora na Câmara traz a assinatura de um deputado paulista chamado Alex Manente. Mas, em verdade, esse texto dessa emenda constitucional é uma reedição de uma proposta que foi apresentada em 2011 pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o então ministro César Peluso. Portanto, essa emenda está lá no Congresso há 8 anos. Ela chegou a tramitar no Senado, mas foi para o arquivo. Essa proposta prevê que a fase do chamado trânsito em julgado, quando uma sentença deve ser cumprida, se esgota na segunda instância. Alguém que se considere vítima de algum absurdo judicial poderia propor ações revisionais no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, dependendo de que tipo de ação, se envolve legislação federal ou se envolve assunto constitucional. Mas essas ações revisionais, elas não teriam o condão de suspender uma ordem de prisão ou a condenação verificada na segunda instância. Essa proposta é ótima. Ela só vai ser aprovada na Câmara se for piorada. Do jeito que está, ela não será aprovada. Trama-se, por exemplo, incluir uma emenda que impeça a imposição dessa regra mais draconiana da segunda instância para as pessoas que já foram condenadas. A regra valeria só daqui para frente. Se prevalecer esse entendimento, por exemplo, e não é o único, não é a única trama que há em torno da proposta, mas prevalecendo esse entendimento, ela não valeria, por exemplo, para o caso do Lula. Então, é demorado, resultado incerto, melhor puxar a cadeira ou puxar um ronco. Constantino. Eu concordo 100% com as premissas e discordo da conclusão do Josias. Eu concordo que é muito demorado, é muito difícil, vai ter ataque dos baiacus de tudo que é lado para ir mordendo aos poucos o que são as propostas que tramitam na Câmara e no Senado, mas a postura adequada não é puxar uma cadeira e relaxar, e sim impressionar, porque, como eu disse antes, só tem uma forma disso andar. A questão da segunda instância sempre foi polêmica, o texto constitucional sempre foi vago, não é à toa que o Supremo Tribunal Federal conseguiu mudar de interpretação no plenário ao longo de uma década várias vezes, e dar margem a argumentos supostamente técnicos e de garantistas, que no fundo são garantistas da impunidade. Então existe ali a base para dúvida legítima. Então é preciso clarear o texto.
ou o da Constituição ou do Código Penal. Eu prefiro esse, por exemplo, que está tramitando, que interpreta que acabou o trânsito em julgado a partir da segunda instância, que é o que avalia mérito da questão. Depois disso é rito processual, vai para o STJ e STF, e o trânsito em julgado já terminou, né? Então, eu acho isso um bom mecanismo de acabar com as dúvidas e com a possibilidade de filigranas jurídicas para manter a impunidade dos ricos e poderosos como Lula, que tem acesso a escritórios milionários, né? Então, eu acho fundamental pressão da sociedade. O que mudou de agora para antes é exatamente isso. É um fator importante. O Supremo Tribunal tomou uma decisão que foi claramente contra os anseios da sociedade, do grosso, da maioria da população brasileira. Isso gerou revolta. Vamos lembrar que no dia seguinte, de forma espontânea, milhares de pessoas foram às ruas. As pessoas estão indignadas, cansadas dessa impunidade, sentiram o cheiro de truque no ar, de malabarismo, por conta de alguns advogados do PT disfarçados de ministros ali dentro do Supremo, né? Perceberam o fator de alfaiate fazendo um terno sob medida para proteger o Lula nessa questão, mesmo que soltando vários outros bandidos, né? E estão pressionando. Não é à toa que os seus representantes, ou supostos representantes no parlamento, estão reagindo à provocação. Tem gente ali séria que está encampando essa briga e lutando por essa mudança e pela aprovação da PEC. Então, tem que ter pressão da sociedade. É isso que mudou agora. O que mudou é que tem um clima propício, né, para que, de forma definitiva, se acabe com essa brincadeira de ficar o tempo inteiro voltando ali para o artigo 5º da Constituição e para a leitura de que o trânsito em julgado é até o Dias Toffoli resolver que o sujeito tal não está condenado, que aí ninguém mais é preso, né? Então, tem que exercer pressão e o momento é esse. Sem isso, eu concordo que os bichos do pântano vão fazer de tudo para boicotar. Daí a importância, mais do que nunca, de figuras heróicas no meio político para salvar a gente dessa. Vai lá, Vera. Eu acho que a luta do dragão da maldade contra o santo guerreiro, como é que é, vai longe ainda, concordo com o Josias. Acho que não é uma coisa tão simples e acho que os deputados e senadores estão fazendo um teste, né? Vendo se o recesso vai arrefecer essa pressão da sociedade. Ainda assim, se ela se mantiver forte, ela tem uma chance. E aí talvez eu faça um voto intermediário aqui entre os dois da bancada, nosso decano Josias e o Rodrigo. Por enquanto é você a decana, né? Por enquanto. Mas dizendo que eu acho que se as pressões forem fortes e vigorosas, se tiver muita gente na rua, tem uma chance do Congresso sim, não é bem se sensibilizar, mas se mancar, porque o ano que vem tem eleição, né? Tem eleição municipal, muitos deles vão ter algum tipo de envolvimento com essa eleição, porque as suas bases, de alguma maneira, têm aliados seus disputando. Esse assunto vai ser tema da campanha. Hoje eu falei com muitos políticos por essa circunstância que você se referiu no início do programa, e todos eles dizendo que estão sentindo o bafo quente da rua atrás deles no cangote por causa desse assunto. Eles falam, olha, Vera, não tem jeito de você ir para a base, de você pegar um avião e as pessoas não virem falar desse assunto. Quando um assunto pega desse jeito, ele ganha ali o seu próprio timing. Aconteceu isso com o impeachment da Dilma. Por muito tempo, não parecia viável que ele avançasse. E aí uma circunstância de múltiplos fatores, crise econômica, o fato do Eduardo Cunha ter rompido com ela e ter peitado isso, o apoio das ruas, muitas circunstâncias levaram a que a hora chegasse. Então, pode ser que a gente, por uma conjunção de vários fatores desses, o Supremo ter decidido, isso ter caído muito mal, o Lula tá solto, isso ter revoltado uma parcela da sociedade, e o fato de que tem esses projetos no Congresso, se forme aí um alinhamento dos astros que torne possível essa mudança. Eu acho que não é algo inviável. Algo mais, meus amigos? Josias, acho que chamou. Você chamou, Josias? Bom, rapidamente, só para realçar que também eu acho que deputados e senadores, eles só estão se mexendo agora, porque eles fazem por pressão o que deixaram de fazer por opção. Eles estão acossados pelo noticiário e pelos trovões e raios que os partam, que chegam pelas redes sociais. Então, eles supostamente ainda representam a sociedade. Então, se renderam à evidência de que já não é possível brincar de esconde-esconde. Eu falava com o deputado Marcelo Ramos, que é o presidente dessa comissão,
que vai analisar a PEC da segunda instância, e ele me fez uma observação que eu acho que ajuda a entender o que está se passando. Então ele disse, eu não me importo de receber um julgamento negativo do eleitor pelo conteúdo do meu voto. O que eu não quero é que o povo me julgue por não saber o meu voto, disse ele. Então, ele acha que essa matéria ela tem que ser votada, mesmo que seja para rejeitá-la, foi o que ele disse. Então, eles vão fazer alguma coisa. A questão é saber o que vai sair daí.